Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Cristiano Barradas. Vamos falar de um tema agora de matemática, um tema bem interessante, que a gente vai utilizar uma propriedade, ou seja, vai demonstrar uma propriedade da PG através do quê? Da geometria, tá? A propriedade é essa aqui, ó, quando eu tenho uma PG de 3 termos. Por exemplo, se eu tiver aqui um termo A, um termo B e um termo C, ou seja, numa PG de 3 termos, o que vai acontecer? Se eu fizer a razão entre eles, ou seja, B dividido por A é igual a C dividido por B, e fizer esse produto, eu chego num valor que B ao quadrado é igual a vezes C. Se colocar isso com número, como é que ficaria? Se eu tivesse aqui, ó, 2, 4 e 8, tá? Então, isso é uma PG de razão 2. Então, o que acontece? O termo central ao quadrado é o mesmo valor do produto dos outros dois, tá? 4 ao quadrado é igual a 16. Então, é isso que eu quero demonstrar através de geometria, para a gente estar trabalhando um pouquinho a abstração, tá joia? Então, vem comigo aqui, o que a gente precisa saber? A gente precisa ter 3 circunferências e 2 retas aqui que vão marcar alguns pontos de tangência. Então, isso aqui é o ponto de tangência, isso aqui é um ponto de tangência, isso aqui é um ponto de tangência. O que é um ponto de tangência? Se eu tenho uma circunferência aqui e eu tenho uma reta que toca apenas em um ponto, essa é uma reta tangente por tocar apenas em um ponto, e esse aqui é o ponto de tangência. E o mais interessante é se eu fizer uma ligação com o centro da circunferência, aqui obrigatoriamente tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Se isso aqui é uma circunferência e eu tenho retas tangentes, significa o quê? Que se eu traçar uma reta aqui no meio, ó, passando pelo centro da circunferência, vai dividir esse ângulo aqui, a chamada reta bissetriz, tá? Que divide esse ângulo ao meio. Então, o que acontece? Eu vou traçar uma reta aqui. Vamos supor que essa reta aqui está passando pelo centro dessas circunferências aqui. Então, aqui o centro aqui, centro aqui, centro aqui. Então, uma propriedade da reta tangente é se você traçar uma reta aqui, ó, ela tem que ser perpendicular, tá? E se eu colocar, eu vou chamar essa circunferência de 3, essa de 2 e essa de 1. Como assim? Essa aqui, ó, por exemplo, não é raio, isso aqui não é um raio, então eu vou chamar de raio 3. Tá? Isso aqui não é raio também? Vou chamar de raio 3. O que é raio? Distância do centro até a circunferência aqui. E esse aqui, esse pedacinho também aqui, eu vou chamar de R3. Então, tudo que é raio aqui, estou utilizando a cor preta. Tá? Em roxo aqui, eu vou usar também, aqui, ó, se eu traçar esse raio aqui, que é o R2, aqui também eu vou ter o R2, beleza? E aqui eu também vou ter o quê? O R2. De boa, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu usar aqui, vou pegar mais uma cor, vou pegar a cor verde agora e vou chamar aqui de R1, vou chamar esse raio aqui de R1 e vou chamar esse raio aqui também de R1, beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu traçar uma paralela a essa reta aqui, uma reta paralela, eu vou formar isto aqui, ó, esse triângulo. Isso aqui é 90 graus, lá vai ter também ser 90 graus. Então, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, tá? Perdão pelo desenho, ficou um pouco pequenininho, mas a gente vai aumentar ele aqui, esse triângulo aqui. Então, aquele triângulo lá em vermelho, ele está aqui, ó. Tá? Qual que é a distância da hipotenusa dele? Ó? R1 mais o quê? R2. Então, aqui eu vou ter, ó, R1 mais o quê? Mais R2. E qual que vai ser a altura dele? A altura dele eu vou ter, ó, R2 menos esse pedacinho aqui, ó, em verde. Ó. Então, estou tirando esse pedacinho verde. Então, se eu estou tirando esse pedacinho verde, eu vou ter o quê? R2 menos o quê? R1. Beleza? R1. Então, agora eu vou pegar um outro triângulo aqui, que eu vou utilizar esta cor aqui, ó. Tá vendo? Se eu pego essa reta e vou transladar ela para cá, continua mantendo aquele ângulo de 90 graus e forma um triângulo também, o quê? Um triângulo retângulo, tá?
Então aqui forma um triângulo retângulo, também um outro triângulo, aonde eu tenho aqui, ó, R2 mais R3 como hipotenusa, tá? R2 mais R3 como hipotenusa, e aqui como altura eu vou ter, ó, R3, que é tudo, menos essa parte aqui, ó. Mas qual que é essa parte aqui? R2. Então aqui eu vou ter R3 menos o quê? R2. Tá? Com isso, eu consigo fazer o quê? Uma semelhança. Semelhança de triângulos. Porque esses triângulos são semelhantes. Então, fazendo a semelhança de triângulos, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, vou pegar a altura desse aqui, ó, R3 menos R2, vou colocar aqui entre parênteses, dividido por R2 menos R1. Beleza? Isso aqui vai ser igual. Aí agora eu vou fazer as hipotenusas, ó, R2 mais R3. Então aqui eu vou pegar aqui, ó, R2 mais R3, dividido pela hipotenusa desse aqui, R1 mais R2. R1 mais o quê? R2. Com isso, eu vou fazer a multiplicação em cruz aqui e depois fazer o chuveirinho. Então aqui, ó, vai ficar o produto, ó, R3 menos R2, que multiplica R1 mais R2, vai ser igual a R2 mais R3 vezes o que? R2 menos R1. Beleza? Então agora aqui eu vou fazer aqui a distributiva ou chuveirinho. Então aqui vai ficar, ó, R3 vezes R1, R3 vezes R1. Agora eu vou colocar na ordem, tá? Vou colocar aqui, ó, apesar desse aqui ser 1, estou multiplicando esse por esse, que aí fica R1 vezes R3, tá? Aqui vai ficar, ó, mais, porque aqui é mais R2 vezes R3, então tem que ter 4 termos, ó, porque eu vou estar multiplicando ali. Aqui eu vou ter, ó, menos R1 vezes R2 e menos de novo, menos o quê? R2 ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual e eu vou fazer a segunda parte. Então vou pegar aqui, ó, R2 vezes R2 vai dar R2 ao quadrado. Se eu multiplicar aqui, ó, menos com mais dá menos. Então menos R1 vezes o que? R2. Menos R1 vezes R2. Agora eu vou fazer com essa parte aqui, ó, R2 vezes R3, positivo. R2 vezes R3, e por último aqui eu vou fazer menos R1 vezes R3. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos R1 vezes o quê? R3, beleza? Então, dando continuidade aqui, se eu tenho uma igualdade, significa o quê? Se eu tenho termos iguais numa igualdade, eu posso cancelar, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, ó, mais R2 vezes R3 mais R2 vezes R3. Ó, mesmo valor, mesmo sinal. Posso cancelar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui também. O que eu tenho? Ó, R1 menos R1 vezes R2 menos R1 vezes R2. Então, aqui eu posso cancelar. Tá? Então, sobrou o quê? Ó, esse aqui eu já não posso, ó, porque tem sinais opostos. Esse aqui são iguais, apesar de serem iguais, tem sinais opostos. Tá? Então, aqui sobrou o quê? Sobrou R1 vezes R3 menos R2 ao quadrado vai ser igual ao quê? A R2 ao quadrado menos R1 vezes R3. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, na hora de continuar aqui? Eu vou passar esse carinha para cá e vou passar esse cara para cá. Então aqui vai ficar menos R2 ao quadrado menos R2 ao quadrado, e aqui vai ficar menos R1 vezes R3, e se eu passar isso aqui para cá, é positivo, passa a ser o quê?
negativo. Então, menos R1 vezes R3. Então, aqui eu vou ter menos 2 R ao quadrado, R2 ao quadrado, igual a menos 2 R1 vezes o quê? R3. Beleza? Então, o que eu posso fazer com esses dois valores aqui? Ó? Eu posso simplificar. Ao simplificar, eu chego na propriedade. R2 ao quadrado é igual ao quê? A R1 vezes o quê? R3. Então, essa era a propriedade que eu estava querendo chegar, que é a conclusão. Então, se eu tenho uma PG de 3 termos, lembra aqui, ó, PG. Se esse cara aqui for o R1, esse cara for o R2 e esse cara aqui for o R3, significa o quê? Que o termo central ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Lembra quando eu coloquei aqueles valores assim, ó, 2, 4 e 8? Então, se a primeira tem raio 2, a segunda 4 e a terceira 8, significa que, ou se eu quisesse saber o raio dessa daqui, ó, significa o quê? Que x ao quadrado seria igual ao quê? 2 vezes 8. Logo, eu teria aqui x ao quadrado seria igual a 16, portanto, x seria igual ao quê? A 4. Ou seja, o raio dessa circunferência aqui seria igual a 4. Beleza? Então, essa informação que eu queria estar passando para vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço, fique com Deus. Valeu!